Em 2012, em junho de 2012, eu fui diagnosticado com câncer de esôfago na parede externa do esôfago, numa região chamada mediastino, com comprometimento de pulmão e traqueia, estágio 4, inoperável. Tive o privilégio, infelizmente concedido a poucos no Brasil, tive o privilégio de me tratar no Hospital Sírio-Libanês, com as melhores equipes médicas no tratamento particular, e fiz o tratamento convencional proposto, quimio e radioterapia, antes de uma possível cirurgia. Fiz o tratamento todo, fiquei extremamente debilitado. Somente quem já fez quimioterapia deitado numa cama de hospital sabe o quanto dói na alma, não é que dói no corpo. Fiz todo o tratamento e, ao final do tratamento, como já era a previsão médica, terminei internado, não pelos tumores em si ou pelo tumor, mas por uma simples infecção de um fungo no esôfago chamado Candida albicans. No 11º dia, o médico me deu alta, dizendo que se eu ficasse no hospital, o protocolo, num caso como esse, é alimentação enteral. A alimentação enteral é um dos maiores focos de infecção hospitalar que existe. Bom, fui para casa, perguntei a ele, é para eu morrer em casa? Ele falou, não, é para você não morrer no hospital. Então, já foi um grande alívio. Fui para casa. Naquele dia à noite, eu já conhecia uma médica que tratava com ozonioterapia. Ela me deu água ozonizada. Tomei por 2 noites e 1 dia água ozonizada de meia em meia hora. Na manhã do 2º dia, eu já não tinha mais a dor, não tinha mais a infecção e eu consegui, após 11 dias, me alimentar. Fiz o tratamento em casa, porque eu não tinha condições de me locomover, com ozonioterapia retal, com autohemoterapia menor e, quando era possível, o acesso venoso à autohemoterapia maior. Fiz por 42 dias, descansei mais uns 10 dias na minha casa e, ao final, então, de 60 dias após a última radioterapia, eu fui fazer os exames pré-operatórios. E, para a surpresa dos médicos, existia apenas uma cicatriz e o PET-scan não apontava nenhum tipo de atividade celular cancerígena. A ação germicida do ozônio já era conhecida na Alemanha em 1890, numa época em que não existiam antibióticos ainda. Então, essa demonstração da atividade bactericida contra diversas bactérias já era um conhecimento presente na Alemanha. A tuberculose era tratada com ozonioterapia em 1911. Lembrar que o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, né? Então, nós estamos falando de uma técnica que antecede o uso dos antibióticos em medicina. Na Alemanha, os seguros de saúde reembolsam os procedimentos de ozonioterapia desde a década de 80. Ela também vem sendo incorporada no sistema público de saúde de países como Portugal, Espanha, Itália, China, além de Cuba, desde a década de 80 também. A ozonioterapia ela vai utilizar uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, a partir de um gerador de ozônio medicinal. É um equipamento simples em que entra oxigênio medicinal. Esse aparelho, em geral, dá uma descarga elétrica de cerca de 15.000 volts, no oxigênio, dissocia as moléculas de oxigênio e reagrupa como ozônio. E quando sai naquela seringa ali, didaticamente preenchida com um líquido azul, na verdade é um gás, né? É sempre uma mistura gasosa oxigênio e ozônio que tem apenas 5% de ozônio no máximo. No entanto, é o ozônio que faz o efeito biológico. No Brasil, a ozonioterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como um procedimento odontológico legítimo em 2015, depois de apenas 2 anos de avaliação. E aqui vocês podem ver a resolução CFO 166/2015, em que todas as áreas da odontologia moderna são contempladas: dentística, periodontia, endodontia, cirurgia, dor e disfunção da articulação temporomandibular e, em especial, necroses de maxilares. E uma pergunta que não quer calar é se a boca faz ou não parte do corpo humano.
não é? Porque uma vez que a ozonioterapia pode ser utilizada em odontologia, em todas as áreas da odontologia, por que motivo ela não poderia, já que é o mesmo gás, a injeção é feita da mesma forma, basicamente ela não poderia ser utilizada no resto do corpo humano. A ozonioterapia, ela se baseia na aplicação dessa mistura gasosa, oxigênio e ozônio, e nós sabemos que ozônio, desde 2002, no artigo da Science, foi documentado que o nosso organismo humano fabrica ozônio no processo de ativação de anticorpos. Isso, portanto, o ozônio é uma biomolécula, não é possível ter alergia ao ozônio. Ela otimiza a liberação de oxigênio nos tecidos e a fluidez do sangue. Ela modula a cascata inflamatória, né, por conta da ação sobre as citoquinas inflamatórias. Ela libera óxido nítrico, faz vasodilatação. Ela modula o sistema imunológico, ela melhora a drenagem linfática, tem um efeito de quebra de gorduras, libera fatores de crescimento que possibilitam a regeneração de tecidos variados, em especial cartilagens, tem um efeito germicida já comentado e ela regula também o metabolismo de órgãos como o fígado, os rins e a tireoide e principalmente estimula a síntese de enzimas antioxidantes dentro dos tecidos, o que vai promover a proteção das células normais. Essa ação ela é muito interessante em pacientes oncológicos porque as células tumorais, elas não têm esse sistema de antioxidante eficiente e elas são lesadas pela mistura gasosa. A ozonioterapia também regula o sistema imunológico, diminui a inflamação. Existem vários trabalhos na literatura mundial em osteoartrite, artroses de joelho e coluna. Nós podemos também utilizar o óleo ozonizado como curativo de demora para feridas ou para tratamento de sinusites, por exemplo. E aí vocês podem ver aqui a ação dessa combinação de técnicas de ozonioterapia numa ferida de pé diabético. Ali são apenas 20 dias promovendo essa melhora. Para que vocês tenham uma ideia, uma ferida média, ela pode demorar a cicatrizar entre 8 meses a 1 ano e 2 meses. Com a ozonioterapia, o fechamento da ferida acontece entre 20 dias e 2 meses apenas. Um paciente diabético que utilize a ozonioterapia, ele pode reduzir entre 50% a 80% o risco de amputação. Isso, para uma pessoa correndo um risco de amputação, é um número expressivo. Nós também conhecemos a ação da água ozonizada sobre queimaduras, promovendo uma cicatrização altamente eficiente, sem retrações. Depois, nós vamos pensar no tratamento da ozonioterapia em infecções. Infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Nenhum micro-organismo é capaz de resistir aos encantos oxidantes do ozônio. Né? Isso é muito importante. No momento em que nós vivemos já uma ameaça de infecções hospitalares por superbactérias resistentes a todos os antibióticos, a ozonioterapia se coloca como uma técnica muito importante no controle dessas infecções. Mais recentemente, tem-se visto a aplicação da ozonioterapia para tratamento de autismo. E o que se vê, o efeito mais exuberante é o retorno da fala dessas crianças. Né? Crianças que não falavam, né? Que nunca falaram e, eventualmente, começam a falar depois de 3 a 4 semanas de aplicação por insuflação retal de ozônio. E, por último, uma área emergente é o tratamento de câncer com ozonioterapia. Então, o que se sabe já, publicado na literatura norte-americana, são as complicações de radioterapia sendo minimizadas, os efeitos colaterais da quimioterapia também minimizados. E, basicamente, uma ação muito boa da ozonioterapia é a melhoria das condições de baixa de oxigenação, que faz com que os tumores proliferem. É segura? Nós sabemos que, a partir da Sociedade Alemã de Ozonioterapia, 5.600.000 tratamentos, 40 casos de efeitos colaterais mínimos, apenas 6 óbitos na literatura. Esse é o trabalho, ou seja, são 0,7 incidentes em 100.000 aplicações. E aí existem evidências científicas? Existem. Para a hérnia de disco, mostrando que é altamente eficiente, funciona em todos os grupos estudados. Esse é um trabalho multicêntrico entre o Canadá, a Johns Hopkins, os Estados Unidos e a Itália.
No Brasil também existe revisão sistemática em coluna, mostrando a aplicação em dor lombar, em dores em geral. Em relação às barreiras que nós vivemos nesses 11 anos, primeiro, começamos com a questão da não definição de competências. A Associação Brasileira de Ozonioterapia batia de porta em porta, tentando demonstrar a eficiência e toda a história, né, os antecedentes positivos da ozonioterapia nos outros países. E, infelizmente, acontecia. O Conselho Federal de Medicina dizia: isso se trata de tecnologia de saúde, deve ser avaliado pela Anvisa. Aí nós apresentávamos os documentos para a Anvisa dizia: olha, isso tem que ser visto pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina, pois se trata de procedimento médico e precisa de uma resolução do CFM sobre a prática. Infelizmente, nunca houve isenção por parte do Conselho Federal de Medicina em relação à avaliação dessa técnica. É inaceitável esse tipo de tratamento que a ozonioterapia recebeu no Brasil ao longo desses quase 12 anos.